Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer novamente estar aqui com você para compartilhar a palavra do Senhor. E a palavra que eu quero trazer para você se encontra em Hebreus capítulo 12, que diz assim, nós vamos ler aqui os primeiros versículos até o versículo 3 apenas, que diz assim: Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso do pecado que tão firmemente nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Querido, essa palavra aqui, ela está inserida no contexto em que o povo hebreu, os escolhidos do Senhor, a igreja do Senhor, ela estava vivendo um momento muito delicado na sua caminhada, na sua carreira, com Cristo, com o Senhor. Então, o que estava acontecendo aqui? Essa epístola que o escritor aos Hebreus aqui, ele vem aqui incentivar aquele povo, aqueles crentes que estavam considerando a possibilidade de renunciar, a possibilidade de abrir mão da vida cristã por perseguições, por desânimo, por problemas na sua vida que eles estavam enfrentando. Eles estavam pensando já em desistir por tamanha perseguição que estavam rodeando eles. Estavam ali sofrendo grandes perseguições, estavam prontos ali a desistir e abandonar a sua fé. Mas a palavra do Senhor aqui, o escritor aos Hebreus aqui, eles vêm incentivá-los, vêm exortá-los, aconselhá-los, a eles serem o quê? Perseverantes, a eles serem fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Então aqui a mensagem para essa noite, para a sua vida, é sobre a questão da fidelidade, a importância da fidelidade com o nosso Deus, porque a fidelidade é o ponto principal da nossa fé no Senhor, para que nós alcancemos a nossa salvação, que é o nosso prêmio, da nossa vocação, que é a nossa caminhada. Nós estamos numa carreira, nós estamos numa caminhada para alcançar um prêmio que não é corruptível, mas que é incorruptível, que é a nossa fé. Então aqueles hebreus estavam sendo ali desafiados, estavam sendo perseguidos, eles estavam já a ponto de desistir da fé. Só que aqui, queridos, nós precisamos entender também que haviam ali também servos de Deus, os hebreus ali, que deixaram um legado para a igreja. Nós temos uns exemplos aqui no próprio livro aqui de Hebreus, que fala aqui a respeito dos heróis da fé, a natureza da fé e os heróis da fé ali. Nós temos ali uns exemplos, um exemplo aqui de Noé. Noé foi um homem que foi avisado divinamente, o próprio Deus o avisou, Ele estava num cenário caótico também, assim como eu e você estamos hoje, num cenário de pecado, num cenário de corrupção. Noé estava vivendo um momento muito corrupto daquela nação, mas o Deus Todo-Poderoso, vendo tamanha corrupção, tamanho pecado que assolava naquela época ali de Noé, ele vem divinamente, o próprio Deus vem e chama Noé, faz uma arca, põe tua família dentro desse barco, que eu vou destruir esse mundo com um dilúvio. Noé, ele foi o quê? Obediente. Então, queridos, nós precisamos ser obedientes, precisamos crer através da fé. Noé, ele obedeceu pela fé, que o Deus Todo-Poderoso ia salvar a vida dele, e através da fé ele alcançou o quê? A salvação, não só dele, mas de toda a sua família. Outro exemplo também, querido, nós temos de Abraão, Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, onde o próprio Deus ia o caminhar, ia o levar em uma terra desconhecida, mas naquela terra, ele ia ser o quê? Pai de multidões. Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti o quê? Grande nação. E aqui ele é considerado o pai da fé, Abraão, porque o que? Ele creu através da fé e ele alcançou, amém, a sua vitória, a sua vocação, através de quê? Da obediência. Então, mais uma coisa eu aprendo, eu e você, que nós precisamos ser o quê?
obediente e crer através da fé que Deus está conosco e vai nos recompensar, querido. Amém? Outro exemplo aqui, né, dos heróis da fé que deixaram um legado e nós precisamos responder à altura a esses heróis da fé. Outro herói da fé foi Moisés também, né, que foi usado por Deus para resgatar o povo que estava ali sofrendo, o povo hebreu que estava ali, né, sendo escravizado pelo rei do Egito ali. E Moisés, ele tinha as suas debilidades, ele tinha as suas dificuldades, mas Deus colocou ali Arão, né, seu irmão, para o ajudar. Então não pense que você está sozinho. Deus é poderoso para colocar pessoas ao seu lado, para lhe ajudar, para te ajudar, para segurar na tua mão, querido. E o Espírito Santo está aí com você. Clame a Ele que Ele vai te ajudar. Amém, queridos? Então essas foram as testemunhas da fé que hoje contam comigo e com você, para nós prosseguirmos e continuarmos crendo através da fé, né, para deixar o quê? Esse legado que eles lá naquela época deixaram. E por isso que nós estamos aqui dando continuidade à nossa igreja. Nós somos a igreja verdadeira, querido, e nós não podemos desfalecer. Assim como aquele povo ali, naquela época ali, né, como está registrado aqui em Hebreus, que nós acabamos de ler, estavam cogitando desanimar, entregar tudo. Mas o escritor vem alertar, né? Não desanime, sejam firmes, porque, aleluia, porque através da sua fé, através da sua persistência, vocês vão alcançar a verdadeira vocação, que é a salvação. Amém, queridos? Então não desanime. Então qual é o desafio para você hoje? Qual é o desafio para mim e para você hoje? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Então essas testemunhas que nós falamos aqui, que foram fiéis, olha só, nós somos desafiados agora, meu amigo e minha amiga, né, a correr nessa corrida, a continuarmos firmes e com paciência e perseverança. Essas testemunhas estão contando comigo e com você para continuarmos sendo fiéis e não abrirmos mão da nossa fé, do arado, né, querido? Porque Deus conta comigo e com você. Não desista, porque Deus está contigo. Amém? Porque é importante, querido, nós estarmos fé, confiante e firme. Sabe por quê? Porque nós estamos rodeados, a palavra de Deus acabou de dizer que nós lemos, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então precisamos estar firmes, né? Essas foram as testemunhas que deixaram um legado. Agora eu e você precisamos manter e deixar esse legado para os nossos filhos, para a próxima geração, se Cristo não vier nos buscar. Amém, queridos? Então, outra também nuvem de testemunhas são as pessoas hoje ao nosso redor, é a sociedade. Então, nós precisamos mostrar de fato para essas testemunhas que nós somos diferentes, que nós não somos daqui, que nós somos servos de Deus, nós somos fiéis. Amém? Então, por que a importância da fidelidade? Para você continuar firme, para você alcançar o prêmio, aleluia, que foi colocado ali no final daquela corrida. Mas aqueles crentes, aqueles servos de Deus, estavam vendo ali que aquele caminho não chegava, que aquela corrida não chegava, mas eles foram alertados, foram incentivados a continuarem a sua carreira. Então, querido, nessa noite, eu e você somos alertados, somos incentivados. E nós somos alertados a continuar fiéis, a continuarmos firmes, com paciência, com perseverança, que nós vamos chegar, aleluia, lá no final dessa corrida e alcançarmos a nossa salvação. Para entendermos um pouco melhor, para finalizar, para você entender, para nós continuarmos fiéis, né? Nós entendemos que existe o pecado hoje está no mundo e nós precisamos vigiar. A palavra do Senhor diz sede santo porque eu sou santo. E aí, quais são aqui os obstáculos da fidelidade? Eu pontuei aqui, o principal obstáculo da fidelidade é o pecado, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, a palavra de Deus aqui diz, né? Nós estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunha. Então, pessoas estão ao nosso redor e nós precisamos dar bom exemplo, né? Mas para isso nós precisamos vigiar para que o pecado que está ao nosso redor, né, não venha entrar e fazer parte da nossa vida. Então, os obstáculos da fidelidade é o pecado, né? Então, quando esse pecado que de perto nos rodeia, ele tem um significado de assediar. Nós somos sempre, queridos irmãos, assediados pelo pecado. Mas para que nós não venhamos cair nessas ciladas, precisamos vigiar, estar firmes, pacientes, perseverantes, que nós vamos vencer o pecado.
Amém, querido? Então, qual o método que Deus trabalha diante do pecador, diante do pecado? Primeiramente, eu e você precisamos reconhecer que nós somos pecadores e carecemos do perdão de Deus. Então, esse método Deus vai trabalhar ali naquela pessoa que é uma pecadora, quando ela entende que ela está em pecado, e ela vai o quê? Confessar, né? Ela vai entregar a Deus ali, apresentar a sua vida que está em pecado e vai confessar, reconhecer o seu pecado. Amém? Então, o Salmo aqui, o Salmo 32:5, ele vai falar o seguinte, ele vai falar aqui, o Salmo 32:5, então eu confessarei, né, o meu pecado ao Senhor, olha só, e não escondi a minha maldade. Eu resolvi confessar o meu pecado ao Senhor e Ele me perdoou de todos os meus pecados. Então, querido, o primeiro ponto é eu reconhecer e confessar o meu pecado. Depois nós vamos aqui para Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que a perfeita vontade de Deus esteja sobre a nossa vida. Amém? Nós vamos aqui para o arrependimento, nós vamos aqui mudar a forma que nós pensamos, tá bom? Então nós vamos agora para o perdão e o arrependimento, né? Você se arrependeu, né? E você vai agora receber o perdão de Deus. Quando você se arrepende, você confessa o seu pecado, né? Você vai confessar. Quando ele confessou aqui, ele não escondeu o seu pecado e Deus o quê? Deus vai perdoar. Então quando você recebe o perdão de Deus, você já está perdoado. Você já está ali vivendo uma vida santa, digna diante de Deus. Então Deus ele vai te perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim, né? Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo o vosso coração. Aleluia, Jesus. Então nós somos purificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado e nos perdoar. Amém, queridos? Então aqui, se lutarmos com fidelidade, vencendo as artimanhas de Satanás, né, nós vamos o quê? Nós vamos enfrentar a realidade, né, que nós precisamos estar vigilante e ter um relacionamento com Deus. Aí sim nós vamos impedir que o pecado entre na nossa vida e você vai estar em conexão com Deus, você vai estar se alimentando através da oração, através da palavra de Deus. Amém, querido? Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você continue firme, que você possa correr a carreira que está diante de você, que é a salvação que te espera, meu amigo. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um plano na tua vida, mas para isso nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos, como eu falei aqui, nós precisamos entender a importância da fidelidade na nossa vida. Continue firme, não desfaleça. Qual legado você está deixando para o seu filho? Qual exemplo, qual legado você está deixando para a próxima geração, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos? Então, querido, seja o sal da terra e a luz do mundo, que Deus ele vai te honrar. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz e com essa palavra, em nome de Jesus.